agora uma das lives mais esperadas do ano com o nosso querido Pepe Escobar. O plano era falar sobre 20 anos de 11 de setembro, mas são 20 anos de 11 de setembro com a volta do Talibã ao poder e a derrota do Império, né? Então, realmente, é mais oportuno possível. Mas, antes de mais nada, boa noite ao nosso querido Pepe, que fala da Tailândia. Tudo bem, Pepe? Boa noite a vocês todos. Faz tempo, né? Faz tempo, mas a gente faz tempo nas lives, né, Pepe? Mas a gente tem acompanhado muito você aqui no site, a gente tem recebido suas colunas. Obrigado. E você trabalhou muito, né? Você tem trabalhado muito. Non-stop. Eu trabalho 16 horas por dia há 2 meses. Praticamente todo dia. Eu dou uma pausa, às vezes, domingo. Aí eu vejo a Premier League, vejo uns filmes e tal. E aí, domingo à noite, já volta, né? Mas é um challenge. Para mim é perfeito, porque é a história do século XXI inteira. Exatamente. E não só eu estou vivendo agora, como eu estou revivendo tudo que eu vivi nos últimos 20 anos. E o Afeganistão, como eu falei para o Leonardo há pouco, o Afeganistão é minha casa também. É um dos meus países casa. Eu estava lá antes do 11 de setembro, eu voltei depois do 11 de setembro, eu fiquei o segundo semestre inteiro entre o Paquistão, as zonas tribais, e depois no Afeganistão. Eu saí de lá um pouco antes do Natal de 2001, aí eu voltei para Hong Kong. Nessa época, a gente nem sabia se ia conseguir sair de Cabul, não tinha voo. E aí aconteceu um negócio ainda mais extraordinário. O Jason Burke, meu amigo do Observer de Londres, e eu, nós subornamos um comandante para levar a gente para Tora Bora. Nós pagamos $300 cash e pegamos uma escolta armada que nos levou para Tora Bora. E por causa disso a gente conseguiu sair do Afeganistão em dezembro, porque aí a gente voltou de táxi para a fronteira do Paquistão. Quem estava em Cabul não conseguia sair porque não tinha voo. Uma situação muito parecida com a vivida alguns dias atrás. Só para a gente contextualizar, a sua primeira ida ao Afeganistão foi em que ano, Pepe? Fim dos anos 90. Fim dos anos 90, mas eu não pude sair de Cabul. Já era durante os talibãs. E era complicado, não dava para fazer nada. E eu fiquei frustradíssimo. Eu não conseguia viajar. Eu queria ir para Bamiyan, foi negado. Eu queria ir para o sul, foi negado. Até para Kandahar Kandahar é complicado porque é estrada. Bom, aí eu voltei em 2000 e aí foi Highway to Hell. Eu voltei com o meu fotógrafo, o Jason, e a gente fez um negócio que ninguém tinha feito desde que os talibãs tinham subido ao poder em 96. Eles tomaram Kandahar em 94 e tomaram Cabul em 96. E as ONGs que estavam lá nos falaram: nossa, vocês são os únicos que viajaram o país de ponta a ponta. A gente cruzou a fronteira do Passo de Quiber, né, no leste, e fomos até a fronteira com o Irã no oeste, em Islam Kila. E tudo no meio. Foi uma viagem absolutamente cósmica. Pink Floyd psicodélica. Ela está relatada... uma boa parte no Asia Times, eu publiquei depois, anos depois, em 3 partes, e ela está no meu e-book. E no novo e-book que vai sair agora. A gente fala disso mais tarde, né? A gente está com um roteiro bem denso. O roteiro é enorme. E eu voltei depois, né, Leonardo? Aí eu continuei voltando. Eu voltei em 2001. Eu saí do Afeganistão 2 semanas antes do 11 de setembro. Eu saí de lá na última semana de agosto, voltei para Peshawar, nas zonas tribais, e foi lá que a gente conseguiu aquela matéria que botou o Asia Times no mapa do mundo inteiro, que olha, estão querendo fazer alguma coisa com Osama Bin Laden. E isso a gente publicou no dia 30 de agosto de 2001. E aí, depois do 11 de setembro, 2 semanas depois, eu estava de volta no Paquistão. Eu cheguei no aeroporto de Karachi sem visto, parou o aeroporto. Mas como você chega aqui sem visto? Eu falei, escuta, eu estava aqui, olha o meu passaporte. O Ministério das Relações Exteriores sabe quem eu sou, eu estou voltando para cobrir, vocês sabem que vocês vão ser bombardeados mais cedo ou mais tarde. E foi sensacional, eles me trataram super bem, me deram um laissez-passer
e aí eu fui fazer meu visto em Islamabad. E aí fiquei direto até cruzar para o Afeganistão de novo, até o fim de dezembro. E aí depois eu voltei, né? Eu voltei em 2002, voltei em 2005, voltei em 2008. Bom, aí é outra história. Aí é outra história. Mas, Pepe, só para a gente começar, então, assim, a gente fez inclusive uma live especial, foi no outro 11 de setembro, no ano passado, retrasado. O ano passado nós fizemos uma live, nossa, não? Não sei se foi ano passado ou retrasado, mas a gente teve um especial sobre eu lembro porque eu lembro da matéria que eu escrevi no dia. Exatamente. Que foi o ângulo da nossa live, que era do 11 de setembro ao Great Reset, você lembra? Exatamente. Já se estava pautando o Great Reset. E agora, olha a loucura em um ano. O Great Reset desapareceu completamente da discussão, mas totalmente, em todos os sentidos, e o Afeganistão tomou conta de tudo. Por enquanto, né, a gente sabe, porque daqui a pouco vai vir uma outra coisa, que a gente ainda não sabe o que é. Mas sobre o e-book, não, só o pessoal está perguntando do e-book, eu vou mostrar no final, mais adiante a gente Isso, eu vou falar para vocês do e-book no final, porque eu recebi o e-book há 3 horas atrás. Ele ficou pronto agora há pouco. Mas isso mais tarde. Começar, Pepe, só falando sobre... Na verdade, assim, quer dizer, essa live do 11 de setembro eu recomendo muito, eu até vou botar ela aqui na descrição desse vídeo, mas eu queria... E o 11 de setembro, na verdade, assim, quer dizer, a guerra ao terror já estava planejada antes do 11 de setembro. Então, se você puder introduzir ali por aquele evento de 20 anos atrás, que amanhã vai estar lotado nos jornais, os especiais da televisão, absoluta. E um monte de, como você diz, bullshit. Vai ter muita lá. Meu Deus do céu. Bom, já tá... Você não sabe o que a máquina de propaganda? A máquina de propaganda já está soltando. Bom, eu recebo um monte de coisa aqui no meu inbox, mas é de gritar. E eles ainda não processaram o fato de que esse mundo acabou. Porque eles não sabem nem lidar com a possibilidade de como construir um novo mundo onde eles vão ser os personagens principais, como eles ainda não digeriram a humilhação imperial além de histórica que eles acabaram de sofrer. Né? Bom, eu mandei um roteirinho para o Leonardo, digamos, a primeira âncora. Você pode mostrar, Leonardo? É a coluna que eu escrevi ontem para o Asia Times. Vou compartilhar a tela aqui, já vou compartilhar. Sim. Onde eu linko o 9 de setembro com o 11 de setembro. Por que isso é tão importante? Essa foto que vocês estão vendo abrindo a matéria, e ela é muito forte porque ela é provavelmente a última foto do Massoud vivo. Porque foi na hora que ele estava entrando no Jeep dele para ir pegar o helicóptero para ir para o front, onde ele foi depois, onde ele foi assassinado 3 semanas depois por 2 Al-Qaedas posando como uma equipe fake de televisão. O meu fotógrafo, o Jason Florio, fez a grande foto preto e branco do Massoud, que é uma foto que circulou muito, eu publiquei lá várias vezes, está no site do Jason, com destaque. Mas isso que vocês estão vendo é um screenshot da minha Sony Mini DV. Porque o Massoud deu a entrevista para a gente, aí ele saiu, assinou um monte de papéis, delegações, etc., entrou nesse Jeep e foi embora. E isso realmente no último minuto. Ele saiu e não voltou mais, foi para o front, onde ele não foi filmado ou fotografado, e 3 semanas depois ele foi assassinado. Esse é um screenshot da câmera. E está nos meus vídeos, que é um negócio que eu revivi essa semana, mas era uma experiência out of body. A minha mulher me mandou um disk drive com alguns dos vídeos e eu tomei um susto, que eu tinha esquecido de muitas dessas imagens. Eu não tinha visto essas imagens de anos. E aí voltou todo o contexto de o mês de agosto inteiro, onde o Jason e eu estávamos tentando de todas as maneiras chegar no Vale do Panjir. A gente atravessou de burca,
por um contrabandista a primeira vez, deu tudo errado. A gente teve que voltar para o Paquistão disfarçado de burca, numa caçamba de Toyota também, e com medo de ser presos, justamente porque seríamos deportados. Aí a gente conseguiu ir para o Tadiquistão depois de brigar com os tadiques para nos dar 2 vistos. E no Tadiquistão a gente conseguiu finalmente pegar um helicóptero soviético do Massoud e chegar no Vale do Panjir, Cavalgada das Valquírias no Apocalipse Now do Coppola, no helicóptero soviético do Massoud. Foi um negócio inacreditável. E aí ficamos lá esperando para ele dar entrevista, que ele estava ocupadíssimo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava planejando uma contraofensiva contra os talibãs. Na época, os talibãs controlavam 90% do país, sobrava um pequeno 10% no norte, e o Massoud estava tentando recuperar entre 2%, 3%, 4% se ele tivesse sucesso nessa contraofensiva. O Massoud é esse que está aqui à direita, né? Sim, o Massoud é à direita e à esquerda é o Fahim, que era o guarda-costas número 1 dele, que andava com ele para cima e para baixo. Era ele, inclusive, que estava dirigindo o Land Cruiser, né, nessa foto. Ele foi o maior comandante militar afegão, o maior líder? Sim, corretíssimo, Leonardo. Isso é reconhecido, inclusive, ele é tajik, o Massoud. Ele estudou no Lycée Français em Cabul. Super educado. É o protótipo do intelectual guerreiro. Tinha uma enorme biblioteca na casa dele em Bazarak, que nós visitamos em agosto. E, ao mesmo tempo, ele era um comandante militar absolutamente de gênio, totalmente reconhecido pelos soviéticos, reconhecido pelos americanos e reconhecidos pelos pashtuns, que sempre tinham, claro, os entreveros étnicos com os tadiques o tempo todo. Essa semana eu descobri no YouTube um tape sensacional, uma entrevista do Massoud no Panjir, quando ele tinha 28 anos, já era um dos maiores comandantes militares do mundo na época, e falando um francês quase perfeito, que é um negócio que ele não fazia nunca. Ele nunca falava francês, mas a gente sabia que ele entendia francês perfeitamente. Por exemplo, na nossa entrevista foi muito interessante. Eu fazia as perguntas em francês e o tradutor traduzia para o Dari. Antes dele acabar a tradução, o Massoud já estava respondendo, que ele entendia perfeitamente o que a gente estava falando, só que ele preferia se expressar em Dari. Né? Dari é Farsi, é a mesma coisa. Dari é a diferença entre inglês falado por um inglês de Londres e o inglês da Escócia. É a diferença entre Farsi e Dari. Bom, então, aí a gente ficou lá esperando o Massoud, fomos visitar as prisões onde tinha o quê? Prisioneiros da Al-Qaeda capturados pelas forças do Massoud. Tinha iraquianos, chechênios, uzbeques, iemenes, uigures. Tinha 2 uigures, que eu lembro muito bem, a gente tem foto desses caras. Era um lugar absolutamente incrível. Você imagina uma prisão na beira de um rio, rodeado de montanhas, um lugar absolutamente sublime, e eles tinham 1 hora por dia para sair e tomar um banhozinho deles no rio. E comer alguma coisa, tranquilo, sabe? E, por exemplo, tinha 3 ou 4 caras com um Kalashnikov. O negócio. Sabe que eles não tinham a menor chance de fugir, né? Bom, visitamos tudo isso. Fomos visitar a base de Bagram, que depois virou a grande base americana, depois que os americanos invadiram. Na época não tinha ninguém. A gente chegou na base de Bagram, tinha 4 mujahedins com Kalashnikov tomando conta da base inteira. Deserta, vazia. Então, era... Quando você vê essas imagens de novo e você relembra, é um outro mundo. Você está falando do mundo pós-11 de setembro, pós-YouTube, pós-smartphone, pós-Facebook, pós tudo que se vive hoje. É literalmente um outro planeta e num país que, na época, era completamente isolado do mundo, remoto. Reconhecido, o regime talibã na época reconhecido apenas por Arábia Saudita, Emirados Árabes e Paquistão, completamente isolado, não tinha representação na ONU, não tinha nada. O representante da ONU na época era um amigo do Massoud. Foi, inclusive, ele que nos deu uma carta liberando a nossa entrada no território do Panjir, falando, esses 2 caras, esse jornalista, esse fotógrafo, tudo bem, eu contatei com eles, tudo bem, pode passar.
Aí eu vou contar o outro lado da história, que é muito mais trágico. Cartas, né? Tudo no Afeganistão se fazia por cartas. Então, se você tinha uma carta de introdução, era o seu passaporte. Por exemplo, quando a gente foi viajar no ano 2000, o Jason e eu, a gente foi preso pelos talibãs numa base aérea que a gente achava que estava deserta. O que nos livrou é que eu tinha uma carta assinada por um imã super barra pesada do Paquistão, uma carta escrita em urdu dizendo, esses dois caras tudo bem, tá limpo. Se não fosse isso, a gente ia para a cadeia, ia ser fuzilado, literalmente. O que aconteceu com o Massoud foi um negócio muito pior. 2 caras da Al-Qaeda, disfarçados de equipe de televisão, tinham uma carta que também liberou a entrada deles no Panjshir, como nós. Mesma coisa que aconteceu com a gente. Eles chegaram lá, pousaram de jornalistas, esperaram, e quando eles foram montar a câmera era uma câmera bomba. Explodiu, e o Massoud morreu um pouco depois. Não na hora. Ele foi levado de helicóptero para Dushanbe, ele morreu no caminho, antes de chegar em Dushanbe, a capital do Tajiquistão. Isso aconteceu alguns dias depois da nossa visita. Isso aconteceu no dia 9, 2 dias antes do 11 de setembro, vejam bem, do dia 9 de setembro. Aí eu recebi um e-mail, tinha uma frase só, atiraram no comandante. Bom, aí você tenta falar com o Panjshir, é absolutamente impossível, porque lá só telefone satélite, rodeado de montanhas, e o sinal entra e sai. Raríssimo. 2 dias depois, o que acontece? O 11 de setembro. Todo mundo, inclusive eu, nós fizemos a conexão direta, Al-Qaeda. Mas isso, veja bem, mas isso é o que a gente pensava na época. A história era muito mais complicada. Mas na época a gente fez essa associação por várias razões. Uma delas é que o próprio Massoud, na entrevista, ele tinha nos dito que ele estava lutando contra uma tríade. Al-Qaeda, Talibã e o ISI, a inteligência militar paquistanesa. Então ele dizia, olha, são esses 3 caras que querem controlar o Afeganistão e querem que eu suma da história. Quando aconteceu, claro, isso estava na cabeça de muita gente que conhecia o Massoud na Europa, dos russos e dos iranianos também, interpretaram do mesmo jeito. Só que depois a gente foi saber que a história era bem mais complicada. Sim, a carta que introduziu os 2 Al-Qaedas no Panjshir para a entrevista, ela foi assinada por um chefe de guerra inimigo do Massoud como um favor para a Al-Qaeda. Mas isso a gente só conseguiu estabelecer 1 ano depois de investigações. E depois disso ainda tinha mais coisas que vieram à tona. Mas o que a gente, depois de anos, conseguiu estabelecer, entre outras coisas super importantes, é que o 11 de setembro, que aconteceu 2 dias depois, não foi uma operação da Al-Qaeda, no fundo. E aí é que a coisa fica muito mais pesada. Por exemplo, nessa coluna que você mostrou agora há pouco, eu coloquei 2 intervenções do Osama Bin Laden extremamente importantes que sumiram da mídia americana. Exatamente, essa é a foto que eles colocaram, uma foto dele ainda em Tora Bora, exatamente dando uma entrevista. Antes dessa foto, no dia... alguns dias depois, acho que foi lá pelo dia 12, 13, ele deu uma entrevista para Al Jazeera dizendo, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não vou dizer que eu não gostei, mas eu e a Al-Qaeda não temos nada a ver com essa história. Eu sou hóspede do Mullah Omar aqui no Afeganistão e nada me permite que eu possa fazer um negócio desse que vai envolver quem está me hospedando. E no dia 27 de setembro, eu já estava de volta no eixo Islamabad-Peshawar. E o meu colega Salim Shahzad era o nosso correspondente em Karachi, e a gente estava trabalhando juntos. O Salim me chama e fala, olha, o Osama deu entrevista para um jornal daqui, em urdu.
Sensacional, porque ele não estava falando com muita gente na época. Aí o Salim traduziu, me mandou a tradução, e era um negócio impressionante. O Osama detalhadamente dizendo que não tinha sido ele, não tinha sido a Al-Qaeda, que os americanos iam ter que examinar cuidadosamente dentro do próprios Estados Unidos o que tinha acontecido. Aí relatou mais uma vez a série de crimes que ele imputava aos Estados Unidos, todos aqueles que a gente conhece, os crimes imperiais. E essa foi a última vez onde o Osama, ele mesmo, certificado, provado, falou sobre o assunto e depois ele praticamente desapareceu. Então, eu lembro que nessa época de setembro e outubro tinha todas as hipóteses possíveis e imaginárias de onde ele estava. Ele está em Tora Bora, ele está no Caxemir, ele está no corredor de Vakhan, ele está na fronteira com o Tajiquistão, ele está na fronteira com a China, tudo. E ele reapareceu, mas não em público, em Tora Bora, no fim de novembro, dezembro. Que foi quando os B-52 americanos estavam bombardeando as montanhas, achando que ele estava lá. Né? O que a gente descobriu depois? Isso demorou semanas e meses para a gente descobrir. Ele já tinha ido embora. Ele, o Al-Zawahiri, os guarda-costas iemenis dele, um grupo de 10 pessoas, eles tinham saído das cavernas de Tora Bora, tinham feito um trek alucinante no Hindu Kush de 50 quilômetros, o que para ele, nas condições de saúde dele, eu diria, um desafio titânico, e foram chegar numa cidade paquistanesa no outro lado da fronteira. O que aconteceu anos depois? Os americanos do Pentágono começaram a falar, mas como é que o Pentágono não tinha essa inteligência? Como é que ele não bloqueou a saída? Se eles sabiam que ele estava lá e ele estava indo para o Paquistão, como é que não bloquearam aquelas montanhas ou bombardearam o lado certo das montanhas? E aí eu confrontei com uma coisa que o outro Jason, o Jason Burke do Observer e eu, a gente estava no front e a gente estava dormindo com os mujahedins. Você imagina, a gente dormia num depósito de armas, acordava às 4 da manhã, fazia prece, comia naan requentado, que era o nosso breakfast. A gente tinha comprado um pouquinho de lavash kiri, o queijo em Cabu, que a gente fez. Aquele queijinho pequenininho, aquele polenguinho, né? Pois é, a única coisa que a gente tinha para comer, fora o pão requentado, era o polenguinho que a gente fez durar, né? Cada dia a gente pegava uma lasquinha de polenguinho. E aí os mujahedins ficaram nossos amigos. Eles falaram, eles estão bombardeando a montanha errada. E era uma loucura, porque você viu os B-52 passando a cada 20 minutos, soltando aquelas bombas Daisy Cutters, que é um negócio, é um apocalipse, tem um sonic boom absurdo, né? Você vê ele passando, você vê de longe a explosão e depois você ouve o boom e é um negócio, estremece tudo. Só que eles estavam bombardeando no lugar errado. Claro, eles mataram um monte de Al-Qaedas que estavam refugiados lá, mas não pegaram os líderes, incluindo o Osama e o Al-Zawahiri. Tudo isso é para mostrar para vocês como guerra, entre aspas, no Afeganistão é um flu enorme, porque é um tráfico de falsas informações, não existem batalhas sangrentas como, por exemplo, Stalingrado. Não, isso não vai acontecer no Afeganistão. É tudo deal, faz um deal aqui, faz um deal lá, troca de dinheiro, você vê maletas Samsonites cheias de grana passando para cima e para baixo, e aí os caras trocam de aliança de uma hora para outra, literalmente. Que foi o que esses caras de uma subtribo Pashtun no leste do Afeganistão fizeram com os americanos. Os americanos precisavam de inteligência local. Eles falaram, tudo bem, a gente dá para vocês. Quanto custa? X. Pegaram a grana e passaram inteligência falsa. O que explica, entre outras coisas, por que não conseguiram pegar o Osama em Tora Bora. O Pepe, eu achei aqui o link da transmissão anterior sobre o 11 de setembro, botei aqui, porque inclusive tem gente perguntando sobre indicações de filmes sobre o 11 de setembro, você fez naquela live anterior, eu lembro que você indicou um documentário. E uma coisa que eu me lembro que você falou ali,
é que a chamada guerra ao terror ela já estava planejada há muito, quer dizer, muito antes, Sim. no PNAC, né, que é o Plano para o Novo Século Americano. Projeto para o Novo Século Americano. Isso, exatamente. Isso. Acho que seria interessante você falar um pouco sobre isso, quer dizer, que, na verdade, eles já tinham e está muito claro, né, em qualquer documentário, qualquer livro sério sobre o 11 de setembro, que eles já tinham a reação preparada, o que coloca em dúvida o próprio atentado, né? Porque se Exatamente. eles já tinham um plano pós-atentado, e o plano era o real objetivo deles, né? Não era exatamente uma reação que surgiu, então eu queria que você falasse a respeito disso, se já havia um plano, se a guerra ao terror, né, já vinha sendo planejada há mais tempo. Não só a guerra ao terror já tinha sido planejada, como ela foi um planejamento conjunto israelo-americano. Israel, por causa de Ariel Sharon, Ehud Barak e Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu é praticamente um cidadão americano, né? E a única coisa que ele não tem é passaporte, mas ele viveu um terço da vida dele, pelo menos, 25, 26, 27 anos, nos Estados Unidos. Ele é praticamente americano. E os contatos políticos dele em Washington, todo mundo. Ele conhece todo mundo do Congresso, Senado, muita gente do Deep State, CIA, etc. Os neocons já tinham feito um plano para o próprio Bibi. O nome do plano é A Clean Break. Isso vocês acham facilmente na internet também, já foi fartamente documentado, que era um plano basicamente de acabar com tudo que vinha sendo discutido antes dos acordos de Oslo e de dar uma certa autonomia para os palestinos e passar para a ofensiva. E a ofensiva não ia se limitar apenas a esmagar os palestinos. Era uma ofensiva em tudo que eles chamam de Eretz Israel, a grande Israel, que na cabeça dos zionistas é tudo que está ali. É o Sinai, vai até o Tigre e o Eufrates. Bom, isso já tinha sido planejado. Os neocons americanos, para dar um contexto rápido para vocês, o movimento neocon americano surgiu numa revista que chamava-se Comentário, ainda nos anos 50. E aí ele foi evoluindo. E aí eles começaram a colocar gente deles dentro do governo. Na era Reagan, por exemplo, estavam quase todos lá, em posições diferentes. Quando o Bush Jr. ganhou a eleição trucada de 2000 na Flórida, porque eles mandaram o super soprano conselheiro James Baker ganhar aquela eleição para eles, ninguém nos Estados Unidos conseguia dar um balão no James Baker. Super soprano é bom, hein, Pepe? Gostei do super soprano. Não, Leonardo, o James Baker, ele era mais ou menos, ele era 3 tones sopranos em um, mas só que suave. Texano, com aquele sotaque, aquele Texan drawl. Mas ele conseguiu o que ele queria. E ele era o conselheiro da família Bush. Bom, ganharam a eleição, começa a administração Bush em janeiro de 2001. O problema é que a velha história dos Estados Unidos, metade do país roubaram a eleição. Então ele não tinha legitimidade nenhuma, não tinha programa de governo. Sabe qual era o programa deles? Era o programa do Dick Cheney. O Dick Cheney, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou na verdade, quando ele tomou conta da Casa Branca, né? Porque o office dele na Casa Branca era que ditava tudo. Aliás, o filme Vice é muito bom, né? O filme é muito bom, porque o filme retrata exatamente como ele era quem mandava. E o Bush como fantoche. E o Bush, às vezes, nem perguntava o que ele fazia, porque ele nem entendia o que o Dick Cheney estava fazendo. Bom, o Dick Cheney chegou, botou um mapa gigantesco no office dele e falou: olha onde estão os poços de petróleo mais importantes do Oriente Médio. A gente já estudou tudo isso aqui. Os mais importantes estão no Iraque. Nós temos que ir lá e pegar tudo isso. Agora, como você vai vender isso para a opinião pública interna e mais ainda para a
entre aspas, comunidade internacional. Então eles precisavam de um pretexto. O mais extraordinário é que o pretexto inteiro já estava completamente coordenado e com um extra que muito pouca gente sabe, inclusive nos Estados Unidos. O Patriot Act já estava redigido, estava pronto. O Patriot Act, basicamente, era um documento que ia impedir qualquer tipo de crítica interna dos Estados Unidos ao que eles estavam fazendo, você imediatamente ia ser taxado de terrorista. Quem foi um dos principais redatores do Patriot Act? Joe Biden, que inclusive várias vezes em público tomou o crédito. Fui eu que escrevi o Patriot Act. Não, ele foi um dos redatores. Mesmo sendo democrata, acho que é interessante você falar mesmo sendo democrata, Leonardo, ou seja, havia um consenso bipartidário em certas áreas, especialmente em termos de manter os privilégios deles e manter um sistema já neo-orwelliano avant la lettre. Ou seja, a gente está falando isso há mais de 20 anos atrás. As primeiras discussões do Patriot Act começaram durante a administração Clinton. E, claro, o Joe Biden, ele era o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Senado, super próximo, né? Ou seja, tudo isso passava pela mão dele. Era um assunto de segurança interna com repercussões internacionais também. Passava pela mão dele. Bom, então, eles tinham já tudo isso pronto. O Afeganistão já estava na mira, e isso é um negócio extraordinário. Tanto que a invasão é decidida em outubro, né? Acho que não dura nem um mês, do 11 de setembro. Não, já eles começaram a bombardear dia 9 de outubro. Isso eu lembro muito bem. Menos de um mês. Exatamente. Mas já estava tudo programado, Leonardo e vocês todos. E tem várias provas. Uma delas, eu cito nessa coluna, que foi também levantada por um outro ensaio sensacional, coescrito pelo diplomata canadense Peter Dale Scott, que é um homem absolutamente brilhante e que escreveu um dos melhores livros sobre o 11 de setembro, The Road to 9/11. Peter Dale Scott. Recomendo profundamente a vocês todos. Muito interessante o título, porque mostra o seguinte, quer dizer, a preparação... A preparação, verdade, exato. A preparação da reação já, na verdade. Eles já tinham preparado a metodologia, eles já tinham preparado a estratégia, eles já tinham preparado o que iam implementar depois, só estava faltando o que o projeto para o novo século americano, numa intuição realmente que só Deus, Alá e o Buda podem ter, literalmente escreveram um novo Pearl Harbor. E o que era o novo Pearl Harbor? O 11 de setembro. Ou seja, tudo que a gente discute sobre quem foi responsável pelo... Bom, claro, ninguém nunca vai saber a verdadeira história do 11 de setembro. O que a gente sabe é que tudo em volta e depois já estava programado e tudo certinho. O Afeganistão, super importante o papel do Afeganistão nessa história. O ex-ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Niaz Naik, ele encontrou com os americanos no meio do ano. Foi em julho, se não me engano, 2 meses antes do 11 de setembro. Com uma delegação americana que estava estudando o que estava acontecendo entre Paquistão e Afeganistão. E aí eles falaram, olha, já está resolvido que a gente vai intervir no Afeganistão. Vai ser antes das palavras da delegação americana, antes da neve começar a cair em Cabul. Ou seja, setembro, outubro, mais ou menos, que é exatamente isso. Cabul começa a nevar em novembro, pesado. Outubro é o último mês com uma visibilidade mais ou menos plausível, né? Então, ele já tinha o plano de atacar o Afeganistão antes do 11 de setembro. E aí entra a minha experiência pessoal na história também, que faz parte. Quando eu cheguei em Peshawar, depois da entrevista do Massoud, as minhas conexões em Peshawar me passaram um furo justamente porque eu não era americano. Eu tinha cultivado
essas fontes já há bastante tempo, algumas delas há mais de um ano, e eles falam, como foi lá com o Massoud, conta, etc. e tal. Eu falo, olha, nós temos um negócio para você. E aí eles me passaram essa matéria do Asia Times. Um comando americano estava a ponto de invadir o Afeganistão para pegar o Osama Bin Laden em Kandahar e extraditá-lo diretamente em avião militar americano para os Estados Unidos. O presidente paquistanês, o Musharraf, quando os americanos foram lá e falaram para ele, nós vamos fazer isso, falaram, mas de jeito nenhum. Eu não posso autorizar um negócio desse, porque eu vou ter uma guerra civil em 5 minutos no meu país inteiro. De jeito nenhum. E o Musharraf vetou. E isso já criou um problema extra, porque quando aconteceu o 11 de setembro, uma das primeiras coisas que os americanos fizeram foi o quê? Mandaram uma delegação de altíssimo nível para Islamabad, no Paquistão. Eles chegaram lá, foram conversar com o Musharraf falando, bom, agora aconteceu, ou você está conosco, ou a gente destrói o seu país e você junto. E aí os paquistaneses, que até aquele momento apoiavam os talibãs, deram um 180 graus absolutamente brutal e começaram a apoiar os americanos, senão eles iam ser bombardeados também. Entende? Isso prova para vocês, entre outras coisas, que toda a história do Afeganistão já estava armada. Agora, quais eram os objetivos de atacar o Afeganistão primeiro? Bom, aí entram duas coisas, e as duas são em paralelo, porque são objetivos que não necessariamente se imbricavam. A CIA queria a rota da heroína, a rota de rato da heroína, que financiava as Black Ops, as operações escusas da CIA, exatamente como na Guerra do Vietnã, onde o Opium do Triângulo Dourado, os meus vizinhos aqui de cima, financiava as operações negras da CIA durante a Guerra do Vietnã. Todo mundo conhece essa história. O melhor livro a respeito é do professor Alfred McCoy. Isso vocês acham na Amazon também, facílimo, que é a política da droga no sudeste da Ásia, se não me engano, a tradução do título. Fundamental. E o professor McCoy, ele, em detalhes, explica como funcionava a rota rato do ópio no Triângulo Dourado, financiando a CIA durante a Guerra do Vietnã. O que a CIA ia querer agora que eles estavam bombardeando e certamente iam ocupar o Afeganistão? Eles precisavam de uma rota do ópio do Afeganistão para financiar as suas operações sujas no Afeganistão e no resto da Ásia Central. É sempre a mesma história. Então, essa era a motivação da CIA. Mas tem uma motivação completamente diferente, que era a motivação dos neocons. O que os neocons queriam? E isso é sensacional, porque a partir de um mês do bombardeio, até antes do bombardeio, no começo do bombardeio, em outubro de 2001 do Afeganistão, o Rumsfeld, boa, Leonardo, matou a pau. O Rumsfeld começou a falar, escuta, eu não tenho nada para bombardear aqui, o país está destruído. E está mesmo. O Afeganistão, depois de 3 anos de guerra civil, 92 a 95, 5 anos de Talibã, 96 a 2001, o país era completamente destruído. Isso eu vi em várias latitudes e me cortava o coração de ver. Destruição em todos os sentidos. Refugiados internos. Tinha 3 milhões de refugiados nas zonas tribais. Tinha refugiados internos espalhados pelo Afeganistão inteiro. No Panjshir, quando a gente estava no Panjshir e a gente estava saindo, tinha um campo de refugiados dentro do Panjshir, que era uma zona, inclusive, fora do domínio dos talibãs, completamente. Mas tinha refugiados que também não tinham perdido tudo, não tinham para onde ir. Aí tinha umas 2 ou 3 ONGs, inclusive uma de uns italianos muito legais, que tinham um posto dentro do Panjshir, e eles, pelo menos, tinham os primeiros socorros dessas pequenas ONGs ocidentais. Bom, o que os neocons queriam? Eles não queriam o Afeganistão, eles queriam o Iraque. Por quê? Porque estava no projeto do novo século americano. Olha que interessante. Não, só fazer um break. Já te passo aqui, Pepe, enquanto você toma uma água. Você falou do Iraque.
Esse livro aqui eu fui pegar ali, ó, No Centro da Tempestade, George Storm. Ele é chamado no dia ou no dia seguinte ao 11 de setembro pelo Bush e dizendo, bom, vamos invadir o Iraque. E ele fala, mas o Iraque não tem nada a ver com isso. Então, o Iraque não tem nada... Toda a inteligência americana... E ele escreveu esse livro para relatar a pressão do Bush e do Dick Cheney pelo ataque ao Iraque. Devolvo aí para você. Não, o Bush nem sabia dessa história do Iraque, Leonardo. O Dick Cheney, o Rumsfeld, o Wolfowitz encarceraram o Bush no Oval Office e falaram, olha, é o seguinte, o que a gente quer é o Iraque. Então vamos acabar com essa história do Afeganistão agora, que não tem nada para bombardear, como o Rumsfeld está falando todo dia. O que a gente interessa é o Iraque. Aí vai, como é que vamos vender isso? Mesma coisa, para a opinião pública interna e para a opinião internacional. Foi quando eles fabricaram toda essa narrativa absolutamente demente de que não só Saddam Hussein tinha armas de destruição massiva, como ele era aliado da Al-Qaeda. E isso, para vocês que ainda acreditam em imprensa americana, mainstream, grandes jornais, etc. e tal, estava na capa do New York Times todo dia durante 2002. Literalmente. Estava na CNN todo dia. Estava em toda a grande mídia americana todo dia. Saddam Hussein tem 40, como disse o Tony Blair, mentindo descaradamente na época, está 45 minutos de mandar uma bomba contra nós, tem armas de destruição massiva, tem armas químicas e ainda por cima ele está aliado com a Al-Qaeda. O que chegou, depois de vários meses, naquela apoteose que foi eu diria que foi um dos atos mais vergonhosos da história das Nações Unidas, Colin Powell, com aquele frascozinho de cocaína, mostrando, olha aqui, olha a prova de que Saddam Hussein quer destruir todo mundo. Vocês lembram disso, né? Fevereiro de 2002, um mês antes da invasão programada e bombardeio do Iraque, que foi em março de 2003. 2003, desculpe, não 2002. Então, tudo isso já estava planejado. Por essa camada zionista americana, pelos neocons, que são fundamentalmente todos sionistas, a maior parte trotskistas, mas todos sionistas. Se você vê a ficha de todos eles, Robert Kagan, Paul Wolfowitz, David Wurmser, todos esses caras, sionistas, convictos. Todos assinaram o projeto para o novo século americano. O problema é que, na época, tudo isso estava completamente escondido da mídia americana. Quem começou a apurar tudo isso foram os primeiros pequenos sites alternativos independentes que começaram a surgir nos Estados Unidos entre 2001 e 2002. Não tinha. Eu lembro, na mídia americana, antes de 2001, tinham muito poucos sites independentes críticos. Tinha o Counterpunch, por exemplo, que era lido por 4 ou 5, sabe? Tinha o The Nation, o velho jornal da esquerda americana desde o fim do século XIX, mas era muito tímido e com audiência pequena também. E eles não entravam em investigações de fundo. O que esses caras no office do Dick Cheney estão aprontando? Eles não tinham acesso. E, na verdade, ninguém sabia. Quem sabia era esses estenógrafos oficiais, tipo o Bob Woodward. O Bob Woodward, que é idolatrado, imagino no Brasil também. O gênio do jornalismo investigativo. Gênio do jornalismo. Ele recebe tudo de mão beijada do Pentágono. Exatamente, Leonardo. Exatamente. Tipo o Bob Woodward, e isso todo mundo em Washington sabe, o Bob Woodward, essencialmente, é um veículo da CIA. Ele não faz nada que a CIA não dê de mão beijada para ele. Nada. Então, ele tinha acesso a tudo isso. Mas aí, quando ele ia contar nos livros dele, porque ele é um estenógrafo da corte, não um bobo da corte, mas um estenógrafo ladino da corte, ele dava a versão oficial. Por exemplo, o livro dele sobre as guerras do Obama, Obama's Wars, é um dos livros do Bob Woodward. Ele conta as guerras do Obama matando civis em 7 países diferentes do ponto de vista da Casa Branca, do ponto de vista do Obama. Ou seja, é a geografia pura e simples. Você pode ler com um pé atrás e colher umas pepitas aqui e lá, né? Bom, então o que ficou provado entre
o começo da Guerra do Terror. Pepe, só um parêntese, uma coisa que eu queria te recomendar que me ocorreu aqui agora, só para não esquecer, seria genial um dia a gente tentar organizar uma live com o embaixador brasileiro, o Zé Maurício Bustani, né, que foi muito perseguido. Que ótimo! Isso seria uma coisa fantástica. Eu vou tentar organizar isso, porque o Paulo Moreira Leite conhece o Bustani. Ótimo. E aí pode ser uma série B, uma nova série sobre essa questão do 11 de setembro. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho várias perguntas para o Bustani do que estava rolando em Washington e das pressões em cima dele vindas de Washington. Tem muitas perguntas para ele sobre isso. Excelente. Seria muito bom. Vamos tentar organizar, devolvo aí para você. Vamos lá. Excelente, tá. Bom, então o mapa antes do 11 de setembro, os primeiros meses da administração Bush, a obsessão do Dick Cheney com petróleo. E onde era a meca do petróleo? Iraque. Vocês devem lembrar da famosa afirmação do Paul Wolfowitz na época. Nós somos a nova OPEP. Na cabeça dos neocons, eles iam tomar conta do Iraque e de tudo em volta, porque eles estavam de olho no Irã também, eles estavam de olho no Golfo Pérsico, e eles iam tomar conta do petróleo e ditar a indústria do petróleo global, em todos os sentidos. Então, isso já estava organizado. Então, eles precisavam dos pretextos. Os pretextos eles construíram facilmente. As armas de destruição massiva, a ligação de Saddam com a Al-Qaeda, tudo isso. Nesse intervalo, eles esqueceram do Afeganistão. Totalmente. O Afeganistão desapareceu de tudo já em 2002. Eu diria mais ou menos entre março, abril, maio de 2002. Eu lembro muito bem disso. Por exemplo, o Hamid Karzai, ele foi para Paris, acho que em março de 2002. A gente foi ele deu uma coletiva, nós fomos, ele estava visivelmente enraivecido, porque ele falou, putz, ninguém mais cuida do Afeganistão, nós não temos nada, esqueceram da gente, e era exatamente isso. E ele estava tentando reconstruir um país completamente devastado. Claro, porque a preocupação dos americanos, 24 horas por dia, já era Iraque. Exatamente. Deixa eu só trazer aqui uma matéria que você colocou no roteiro, que achei muito interessante também, que é essa aqui. Peraí, deixa eu ver se primeiro eu tenho que abrir aqui. Bom, tem um... Não, agora está um pouquinho... Essa aqui eu vou falar primeiro, já localizo na tela. É uma aqui de 26 de dezembro de 2001, está na Fox News e você salvou. A morte já estaria morto em 2001. Morte do Osama. A morte do Osama, exatamente. Bom, posso falar 3 minutos sobre morte do Osama? Porque essa a quantidade de histórias superpostas é extraordinária. Existe uma farta literatura, especialmente no Paquistão, quando o Osama morreu. Tem tudo que vocês podem imaginar, mas o mais interessante é que mais ou menos acaba essa narrativa no fim de 2001. Exatamente nesse report que a Fox News republicou de um jornal paquistanês, dizendo que o Osama tinha morrido todo mundo sabia que ele tinha um problema sério, que ele precisava de diálise. Aí tem uma história sensacional que já foi confirmada por todas as fontes possíveis, mas jamais pelos militares paquistaneses. Sabe onde Osama Bin Laden estava no dia 10 de setembro? Ou seja, exatamente hoje, há 20 anos atrás, num hospital militar em Rawalpindi, no Paquistão. Ou seja, se essa história é verdadeira, e obviamente não foi confirmada por ninguém, desaba completamente, ou não só desaba a história oficial, como a outra possibilidade é que ele e os paquistaneses juntos estavam envolvidos no 11 de setembro, que é um absurdo total. Total. Ou seja, Osama Bin Laden estava, monitorado de perto
pela inteligência paquistanesa. Estava provavelmente no Paquistão na véspera do 11 de setembro. Depois voltou para o Afeganistão e sumiu, literalmente, a partir de fim de setembro, outubro, novembro. Reapareceu em Tora Bora no final de novembro, escapou para o Paquistão de volta e, como a saúde dele estava um bagaço absoluto, pode ter morrido justamente quando ele chegou nessa cidadezinha paquistanesa do outro lado do Hindu Kush, depois do famoso trek de 50 quilômetros. Esta notícia pode ser verdadeira e a morte oficial dele sem cadáver pode ser uma grande mentira. Exatamente. Olha, ninguém no planeta tem a verdadeira história, Leonardo. A gente tem uma série enorme de possibilidades e cenários, mas a hipótese de trabalho de que Osama Bin Laden morreu ainda no final de 2001 é extremamente séria. Extremamente sério. Agora, tem um negócio muito complicado. Ninguém no Paquistão vai admitir isso. Porque aí eles são obrigados a admitir que eles ficaram enrolando os americanos 10 anos depois disso. Mas receberam ajuda, receberam dinheiro também, né? E receberam uma baba de dinheiro, especialmente equipamentos militares. Exatamente. Então, a narrativa do Estado paquistanês, do Estado militar paquistanês, desaba completamente. Então, eles têm que dizer, não, ele estava mesmo lá em Abbottabad, naquele compound que vocês acharam por acaso, etc. E tal. A gente não sabia de nada. Ele estava do lado de uma academia militar, mas a gente nunca tinha visto. Ô, Pepe, eu estou abrindo esse mapa aqui do Paquistão, do Afeganistão que você mandou, e é interessante porque é o seguinte, quer dizer, o Afeganistão não tinha petróleo, ele era só uma passagem para chegar ao objetivo real, mas por que eles ficaram 20 anos lá? Por que tanto tempo se era só um step, vamos dizer assim? Exatamente. Aí é mais uma história que tem diversas nuances. Em termos do projeto Neocon, ele foi uma etapa no caminho, porque o caminho é aquele que foi delimitado depois, na verdade, algumas semanas depois do 11 de setembro, pelo general Wesley Clark. O general Wesley Clark era o ex-comandante-geral da OTAN. E ele estava de volta em Washington, ele estava querendo se posicionar para ver qual era o próximo emprego dele. Depois ele até concorreu à presidência, perdeu nas primárias, etc. e tal. Mas o Wesley Clark, ele era um general lá em cima, super bem coordenado, e é dele que vem aquela famosa conferência onde ele fala que o plano era conquistar 7 países em 5 anos. Isso também vocês vão achar todo tipo de fonte possível e imaginária na net. Fartamente documentado. E aí entra todo mundo. Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, Somália, Irã. Está todo mundo lá. E esses eram todos os que estavam na mira dos neocons. Desde o final dos anos 90, durante a administração Clinton II. Ou seja, isso é um projeto a longo prazo. Ou seja, quando eles conseguiram, menos de 3 semanas, na verdade, conquistar o Iraque, eles eram os donos do mundo, literalmente, né? Não tinha oposição da Rússia, que na época era muito fraca, não tinha oposição da China, que estava preocupada só em crescimento interno. Os europeus, eles passaram por cima. Vocês lembram do famoso absurdo pronunciado pelo Rumsfeld, a velha Europa, que era a Alemanha, a França, etc. e tal, todo mundo que foi contra a guerra ilegal contra o Iraque. E aí entra os deuses gregos, né, Leonardo? Ubris. Aí Ubris começou a funcionar ainda em 2003. E a Ubris não só no Iraque, olha lá, 7 countries in 5 years. General Wesley Clark. Todo mundo conhece essa história nos Estados Unidos e em boa parte do Ocidente. Etc. E o problema é que ninguém levou a sério. E é sério, ele estava literalmente, reproduzindo um paper que ele tinha visto, se não me engano, dentro do Pentágono. Olha, esse é o plano. E nós vamos seguir esse plano à risca. Isso antes da invasão do Iraque ainda, né? A Ubris, quando interviu, né, em 2003, é que a resistência iraquiana contra os americanos, eles nunca esperavam que fosse ser um negócio tão barra pesada. Mais uma vez, é a história da minha vida nos últimos 20 anos. Eu estava lá.
O que aconteceu 9 dias depois da estátua do Saddam Hussein, naquela operação hollywoodiana, cair na Firdows Square? Tinha alguns Marines, tinha uns babacas lá aplaudindo, um negócio completamente montado. Bom, isso aí foi a conquista do Iraque. Teve uma passeata monstro em Bagdá, que começou numa mesquita e atravessou metade da cidade. E o mais extraordinário é que nessa passeata estavam xiitas e sunitas juntos, e o grito de ordem era fora América. 9 dias depois da liberação do Iraque. E aí a gente sabe o que aconteceu depois. Começaram a se desenvolver várias resistências paralelas anti-americanas. Tinha a resistência sunita, tinha a resistência dos sheiks tribais, tinha a resistência xiita do Muqtada al-Sadr, tinha uma resistência pacífica comandada pelo Ayatollah Sistani. Um ano depois, em 2004, os americanos estavam desesperados porque eles estavam cercados de resistências de todos os lados e eles não sabiam mais o que fazer. Aí fizeram uma eleição, daquelas eleições completamente estúpidas deles, botaram um fantoche como primeiro-ministro, e o que aconteceu no final de 2004? O massacre de Fallujah, que aí conseguiu virar a opinião pública do Iraque inteiro contra eles. Eles fecharam Fallujah e massacraram grande parte da população que tinha sobrado lá dentro, que não tinha conseguido escapar. Isso era no fim da administração Bush I. Depois disso foi a degringolação absoluta. E o que está acontecendo no Afeganistão esse tempo todo? Os talibãs, veja bem, isso é super importante. O que aconteceu em dezembro de 2001, quando os talibãs foram chutados do poder? Eles mandaram uma delegação conversar com os americanos e falar, olha, é o seguinte, a gente se rende, vamos fazer um acordo, vocês tomam conta do país, e podemos até colaborar no futuro, mas a gente aceita, vamos fazer uma rendição digna, etc. e tal, e aí a gente pode até colaborar com vocês em algumas áreas. Os americanos recusaram, simplesmente. Eles queriam ocupar o Afeganistão do jeito deles, ou seja, totalmente, sem colaborar com ninguém, e botar uma força de ocupação ocidental, que virou a ocupação da OTAN, com aquele mecanismo chamado ISAF, que era, na verdade, o conglomerado, a umbrella, como é que chama? O guarda-chuva, unindo todos os ocupantes da OTAN e uns laterais também, a Austrália, os 5 olhos, né? Nova Zelândia, Austrália, todo mundo. Tinha africanos. Eu lembro quando ia na Green Zone, os primeiros guardas que tomavam conta da Zona Verde, eles eram todos africanos. Eles botavam para trabalhos menores também. Estavam ajudando a ocupação e a manutenção da ocupação no Iraque. Bom, e isso começou a degringolar. E no Afeganistão, eles acharam que, como eles tinham conquistado totalmente o país, eles podiam dominar totalmente, e os talibãs... O que aconteceu? Os talibãs demoraram mais ou menos uns 3 anos para começar a se reorganizar. E o que eles fizeram? Se reorganizaram aos poucos e começaram a descentralizar as operações deles. E aí eles criaram algo que a gente viu no mês passado, na verdade, frutificar. Eles criaram uma guerrilha campesina em escala nacional. Nas vistas dos americanos, que são absolutamente cegos para entender o outro. Eles nunca leram Claude Lévi-Strauss. Eles nunca leram os melhores antropólogos. Eles nunca leram, por exemplo, o Fredrik Bars, que é um antropólogo social norueguês que escreveu alguns dos melhores textos sobre os pashtuns. Quando eu comecei a ir para as zonas tribais, eu fiz minha lição de casa. Eu li o Fredrik Bars de cabo a rabo. E aí, quando eu chegava lá, eu tinha um monte de perguntas para eles. Escuta, isso que ele está falando é assim mesmo? O código de vocês, o Pashtun Mali, me explica como funciona a hospitalidade, vingança,
sabe? Como se aplica o código social de vocês por cada tribo, por cada clã? Qual é o papel do chefe tribal em relação ao chefe religioso, etc. e tal. Os americanos nunca fizeram esse trabalho básico de pesquisa de campo, né? Então eles começaram a perder a guerra no Afeganistão já no momento que eles começaram a perder a guerra no Iraque, em torno, eu diria, de 2004, 2005, 2006. E aí, o que foi a estratégia depois disso, tanto no Afeganistão quanto no Iraque? Tinha escaladas, entre aspas. O que aconteceu quando a primeira coisa que o Obama, quando tomou o poder desculpe, quando o Obama chegou ao poder, ele começou em janeiro de 2009, né? A primeira coisa que ele fez em política externa foi ordenar uma escalada no Afeganistão, que ele depois começou a definir como a boa guerra. Palavras dele, the good war. A boa guerra. O Pepe, isso para mim é uma coisa incompreensível, né? Quer dizer, qual era a lógica desta boa guerra que custou tanto? E o não fato tem de lógica. Não tem lógica, né? Mas não. É uma ótima pergunta, Leonardo, porque para o Deep State americano, essas guerras contra, segundo eles, bárbaros do terceiro mundo, literalmente, não tem lógica. A única lógica é, vamos lá, bombardeamos, dominamos, vamos explorar as riquezas naturais deles e acabou. Essa é a única lógica. No caso do Afeganistão, a lógica a longo prazo seria, vamos organizar uma maneira de explorar as riquezas naturais deles, especialmente minérios, lítio, tudo. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Ficaram postergando essa história toda, não fizeram nada. Os chineses até chegaram antes. Os chineses fizeram um acordo de 3 bilhões de dólares para explorar uma mina de cobre no Afeganistão. Uma série de problemas, etc. Mas pelo menos fizeram alguma coisa há anos atrás. O que interessava para os americanos, do ponto de vista do complexo industrial militar, era reciclagem de armas e quem estava enchendo os seus bolsos, ou seja, gente afiliada ao complexo industrial militar, vendedores de armas, as grandes, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, todas essas, os sátrapas afegãos que estavam enchendo os bolsos deles também, desviando dinheiro que vinha de fontes americanas, não só do governo, como NGOs, etc., e a prova disso hoje, por exemplo, eu estava vendo os números hoje de novo, confirmando. Sabe qual é a taxa de pobreza do Afeganistão depois de 20 anos de ocupação americana e da OTAN? 72%. Ou seja, essa é a prova mais cabal de que o famoso povo afegão, que os presidentes americanos adoram falar ao vivo, né? Nada. Você vê hoje no Afeganistão alguns, os pequenos bolsões de, digamos, de vida de classe média funcionando nas grandes cidades, em Cabul especialmente, Mazar-e-Sharif no norte, Herat no oeste, e você vai para o campo, era exatamente como durante os talibãs e exatamente como era há 150, 200 anos atrás. Não mudou nada. Absolutamente nada. Não reverteu nada para eles. Bom, agora para amainar um pouco uma conversação tão barra pesada, eu vou entrar com um elemento Hollywood para recomendar para vocês o melhor filme de Hollywood dos últimos anos, explicando o buraco absoluto dos Estados Unidos no Afeganistão. Vejam War Machine na Netflix com o Brad Pitt.